no Evangelho de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Lucas, capítulo de número 15. Conforme você for encontrando, vai glorificando ao Senhor. A partir do versículo de número 11. Aleluias. Lucas, capítulo 15, e o verso de número 11 a seguir, está escrito assim a palavra do Senhor. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos meus bens, que me pertence. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Tendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. Então ele foi e se chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. Ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Feche os teus olhos e oremos. Senhor Deus e eterno Pai, nós estamos aqui mais uma vez em tua presença, te glorificando, exaltando e agradecendo ao teu santo e poderoso nome. Portanto, ó Deus, fale conosco de uma forma sábia, concisa e eficaz, e te daremos sempre toda a honra, glória, louvor e adoração, pois assim oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Tome o seu assento glorificando ao Senhor. Amém? Aleluias. Glória a Deus. Esse texto, eu já estou com ele, já tem quase uns 15 dias, meditando nesse texto. É um texto conhecido de todos nós, um texto que a gente olha para ele e realmente gera um grande temor em nossas vidas, porque nós sabemos a proporção daquilo que acarreta em nós, se realmente nós formos obedientes à palavra do Senhor, ou se até mesmo nós resvalarmos os nossos pés daquilo que Jesus estabeleceu sobre as nossas vidas. Só que às vezes nós vivemos uma vida de insatisfação, e a insatisfação é algo perigoso para nós, porque quando nós estamos insatisfeitos com alguma situação, em alguma área de nossas vidas, isso começa a gerar certos desconfortos esses que nos fazem retroceder. Às vezes nós sabemos que temos uma jornada que foi estabelecida pelo próprio Senhor Jesus em nossas vidas, mas o decorrer
dos anos, e as coisas, quando não vão acontecendo de uma forma a qual nós queremos, nós acabamos realmente entristecendo. E a palavra do Senhor, ela é categórica naquilo que ela diz, porque ela fala que o coração, quando se demora para ter algo, um coração que tem a esperança de receber algo de Deus, ele começa a ficar enfraquecido, porque ele quer que seja solucionado rapidamente o seu problema. Porém, quando nós entendemos o verdadeiro propósito de Deus em nossas vidas, nós não arredamos os pés, mas nós lutamos por aquilo que for estabelecido para ser vivido por cada um de nós. E por isso nós precisamos entender, porque este moço que aqui nós apresentamos, este moço, ele tinha um pai. Este moço, ele vivia fartura, porque todos os dias ele podia comer do bom e do melhor. Todos os dias ele tinha vestes novas, porque o seu pai dava a ele. Só que este rapaz, ele queria conhecer algo do lado de fora. Aquilo que ele estava vivendo para ele era algo rotineiro, e por isso ele começou a viver uma vida de insatisfação, onde ele queria conhecer coisas para o outro lado. E isso tudo começou a levá-lo a perdas, começou a levá-lo a fazer coisas que ele não queria fazer. E às vezes nós achamos que o nosso jardim, ele se torna um jardim pequeno. Por exemplo, se nós olharmos para Eva, nós vamos ver que quando Eva estava no seu jardim, ali juntamente com Adão, ela queria viver coisas do lado de fora, porque ela foi tentada a fazer coisas que não era para ser feitas por ela, porque Deus havia liberado uma ordem, Deus havia liberado um decreto, Deus havia dito para ela: não comas deste fruto, para que não conheceis o bem e o mal. Ou seja, Deus havia liberado uma ordem imperativa para que aquela mulher, para que aquele casal não vivesse de uma forma que eles queriam, mas daquilo que Deus havia estabelecido para eles. Só que eles acabaram fazendo aquilo que não era para ser feito, e o pecado, ele foi introduzido no mundo. E se hoje nós estamos aqui, graças ao nosso Senhor Jesus, é porque ele, o segundo Adão, ele foi obediente até a morte, e a morte de cruz, para poder me salvar, para poder salvar você que está aqui esta noite, para que nós possamos realmente entender o verdadeiro propósito e o plano que Deus estabeleceu sobre cada um de nós. O versículo de número 13 diz assim: poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Ou seja, chegou a rebelião, chegou o momento da desobediência. O filho, ele olhou para o pai e falou: pai, dá-me parte daquilo que me é direito. Ele olhou para o pai, é como se você olhasse hoje para o seu pai. Se o seu pai fosse rico, tivesse muitas posses, e você olhasse para o seu pai e falasse: pai, me dá a parte que eu mereço, porque se o Senhor não me der a parte que eu mereço, eu não vou conseguir desfrutar em vida aquilo que eu quero. É mais ou menos assim: pai, eu quero te matar hoje, porque eu vou te matar para que o Senhor possa dar a mim a herança. E às vezes nós também chegamos diante de Deus nessa situação, nesse sentido, e falamos: Deus, eu quero viver hoje aquilo que o Senhor já prometeu para mim. Só que não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Deus, ele tem preparado um tempo novo para ser vivido para aqueles que creem no Senhor, e por isso nós não podemos desanimar, nós temos que lutar, nós não podemos retroceder, nós temos que entender que existe um plano perfeito, e o propósito de Deus é muito melhor do que qualquer promessa ou proposta que o mundo possa oferecer a nós. Nós temos que entender isso, que se nós temos um propósito, nós precisamos lutar por ele, nós precisamos ir até o fim, porque se nós desanimarmos no meio do caminho, nós não viveremos a promessa de Deus em nossas vidas. Somos nós que perdemos, somos nós que não desfrutaremos do milagre, porque Deus, ele tem um milagre separado para você. E quando você entende que Deus, ele tem um milagre para você, o que você faz é esperar, é ter paciência. Não tem como eu querer dar um passo maior do que aquele que eu consiga dar, porque senão eu me machuco, eu vou me ferir, porque eu estou indo a um limite que eu não posso chegar. Deus, ele estabelece limites em nossas vidas, e por isso nós precisamos entender que não é o sacrifício, mas a obediência que alegra o coração de Deus.
Nós precisamos realmente começar a mudar o nosso pensamento e viver uma vida repleta da graça, da misericórdia de Deus, porque se hoje nós estamos aqui vivos, respirando, podendo glorificar ao Senhor, é porque mais um dia a misericórdia do Senhor se renovou sobre as nossas vidas. Fala assim comigo: porém, a espada de Deus um dia chega. Às vezes nós não entendemos, porque Deus Ele quer falar conosco através da sua palavra. A sua palavra ela é viva e eficaz. Ele quer realmente que nós venhamos nos autocorrigir. Ele já se compadeceu da minha vida e da sua. Só que nós precisamos entender que um dia a espada dele vai chegar. O historiador aos Hebreus, capítulo 4, versículo de número 12, diz assim a palavra do Senhor: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Olha só o que Deus está falando, que a minha palavra é como uma espada de dois gumes. Ela é apta para poder fazer a separação entre juntas e medulas, alma e espírito, e fazer com que o nosso coração ele venha realmente se encher de intenções daquilo que Deus ele estabeleceu sobre as nossas vidas. E por isso às vezes nós acabamos desviando o nosso foco, porque nós não sabemos viver essa espada chegando para nos confrontar. Às vezes o confronto de Deus ele traz dor, ele machuca, mas é necessário para que nós venhamos aprender que existem regras estabelecidas pelo Senhor para que vivamos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus em nossas vidas. Não tem como nós desfrutarmos de um milagre de Deus se nós não entendermos a sua palavra. Porque aqui nós vemos um rapaz que tinha tudo. Nós vemos um rapaz que tinha uma vida alegre, uma vida abençoada, mas ele preferiu se empreitar em uma outra vida num lugar longínquo, e ali ele viveu regalias dissolutamente, aonde ele teve perdas, porque houve uma grande fome na cidade a qual ele estava, e ali ele começou a sentir triste, começou a pensar naquilo que o seu pai estava vivendo na casa onde ele morava. É, por exemplo, como as pessoas quando estavam exiladas, elas ficavam como quem sonham, porque no Salmo 126 diz que nós ficamos como quem sonham. Aquele povo, eles sonhavam porque os seus pais haviam falado para eles: nosso Deus, quando nós estávamos no Egito, abriu o mar, Ele enviou as pragas sobre o Egito, Ele nos fez andar pelo deserto, e no deserto o pão desceu do céu, a codorniz voou ao nosso favor, a água saiu da rocha, Deus sempre proveu o sobrenatural, veio a coluna de nuvem durante o sol escaldante do meio-dia e nos trouxe refrigério. Em meio à noite o fogo se levantou para nos aquecer, para nos guardar do nosso inimigo. Ou seja, eles estavam como quem sonham, aprisionados, assim como este moço. Ele estava aprisionado e sonhando com as regalias que ele tinha quando estava na casa do pai. Só que ali ele estava pedindo por clamor para que aquelas pessoas pudessem dar a ele bolotas daquilo que os porcos também comiam. E ele falou: os empregados do meu pai se sentam à mesa e eu estou aqui. Ele começou a confabular uma história, um pensamento, e começou a sonhar: quem dera eu pudesse voltar para a casa do meu pai, quem desse eu pudesse realmente viver a promessa de Deus sobre a minha vida. Há uma história de um rapaz também que havia ido embora da casa dos pais, e ele falou: será que meu pai ele vai me receber de volta? E ele mandou uma carta para o pai. Ele falou: pai, eu gostaria muito de voltar para a sua casa, e para que eu possa ter a certeza que o Senhor vai sentir prazer de eu voltar em sua casa, eu vou pegar um trem, porque esse trem que eu pegar, ele vai passar em frente à sua fazenda, e ali, quando o trem estiver passando, eu consigo enxergar o laranjal, e ali naquele pé de laranja que fica bem na porteira, aonde é a entrada principal da casa, se o Senhor colocar um lenço branco, eu sei que o Senhor vai me aceitar de volta.
então eu vou até a próxima estação, pego um trem de volta e desço aqui nessa estação e vou para te abraçar, porque eu estou com saudade do Senhor. Aí ele pegou o trem, e quando ele estava passando, com o coração apertado, e pensando, será que o meu pai vai me receber de volta? Será que vai ter um lenço amarrado no pé de laranja? Quando ele passa no trem, não tinha um lenço, mas tinha um lençol em cima da laranjeira. Ele desceu na próxima estação, pegou o trem de volta, e quando ele chegou ali naquela porteira, o seu pai estava com os braços abertos. Não é diferente conosco. Às vezes nós pisamos na bola com Deus, às vezes nós entristecemos o coração do nosso pai, mas o interessante de tudo isso, que quando Ele vê sinceridade em nosso coração, Ele olha para mim, olha para você e fala, pode voltar, filho, porque eu estou com os braços abertos. E às vezes nós temos medo, às vezes nós olhamos a situação e queremos resolver as coisas rápidas. Deus é humilde, Deus é simples, não é de uma maneira exorbitante que Deus vai operar um grande milagre para que você volte para os caminhos. Não é dessa maneira. Deus é simples. Deus quer que nós venhamos prestar atenção em meio à simplicidade do seu evangelho. Abacuque 2:2 diz assim: então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão e torna-a bem legível sobre as tábuas, para que possa ler até quem passe correndo. Você entendeu isso? Às vezes nós queremos fazer coisas mirabolantes, coisas sobrenaturais, para poder chamar a atenção de Deus e das pessoas. Só que não é desta maneira. Quando nós entendemos realmente a verdadeira palavra de Deus e o ensinamento do Senhor, Deus está falando aqui, escreva coisas. Imagina, se quem passa correndo consegue ver uma frase gigantesca, não vai conseguir. Então Abacuque já está escrevendo ali, escreva coisas pequenas. E se nós formos ver o nosso Deus, Ele é um Senhor de palavras célebres. Ele é um Senhor onde as suas palavras, as suas frases são curtas. Eu sou quem eu sou. Olha só o que Ele está dizendo para mim e para você essa noite. Em meio à minha simplicidade, é onde eu quero que vocês se acheguem a mim. Porque quando vocês se achegarem a mim e entender o verdadeiro propósito da adoração que eu quero que vocês me entregam, eu vou mudar toda a sorte de bênção. Eu quero que vocês se regozijam na minha presença. Tudo isso Deus está fazendo para que nós venhamos viver uma promessa que Ele mesmo estabeleceu para todos nós. Deus quer um evangelho simples, um evangelho que venha curar, um evangelho que venha salvar. Deus, Ele está querendo que nós venhamos deixar a religiosidade de lado para poder abraçar realmente as pessoas e trazer para perto dEle. Só que hoje em dia a religiosidade, ela tem matado pessoas, ela não tem deixado as pessoas realmente prosseguir adiante por causa de dogmas humanos falíveis, aonde nós não conseguimos realmente descobrir os propósitos e os planos perfeitos de Deus, aonde nós apontamos, aonde nós julgamos, aonde nós matamos, aonde nós invejamos outras pessoas. Está completamente errado, porque o evangelho de Deus é um evangelho simples, é um evangelho onde Deus, Ele quer que realmente nós venhamos nos posicionar para poder viver a glória maravilhosa que Ele tem a derramar sobre a minha vida e a sua vida. Por isso nós precisamos entender que quando Deus, Ele nos chama porque Ele é compassivo. Deus, Ele não quer que nós venhamos ser pessoas que venham julgar, que venham apontar, que venham denegrir a imagem de alguém. Muito pelo contrário. Quando eu leio este capítulo de Lucas, capítulo 15, eu vejo aqui Deus tendo uma compaixão muito grande de cada um de nós. Eu vejo Deus olhando para mim e para você e falando: filhos, eu não vou deixar que ninguém julgue vocês, eu não vou deixar que ninguém aponte vocês. Porque no capítulo 30, o irmão deste rapaz, ele se levanta com inveja. Ele se levanta de uma forma para que ele possa julgar. Olha só o versículo 30 do capítulo 15, onde a palavra do Senhor diz assim: vindo porém este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandastes matar para ele um bezerro cevado. Olha só, a inveja, o julgamento. Olhou para aquele rapaz, porque o pai estava alegre, e ele começou a apontar.
Talvez o diabo esteja apontando o dedo para mim, para você, diante de Jesus, e falando: Senhor Jesus, está vendo aquele moço lá? Está vendo aquela moça? Está vendo aquelas pessoas que estão ali? Pecaram. E olha só aonde eles estão, na tua casa. Aí Jesus, ele vem para o pai e fala: olha, pai, as minhas mãos estão furadas, os meus pés estão furados, e esse cara não tem nenhuma oportunidade de apontar o dedo para nenhum deles, porque eu ganhei todos eles na cruz do Calvário. Eu preciso entender, nós precisamos realmente entender que o diabo, ele é um julgador, mas ele não pode apontar o dedo para você, porque você é filho do Deus Altíssimo, você é herdeiro da promessa, e se você é herdeiro da promessa, alegra o teu coração, regozija-te no Senhor, porque Ele abrirá os céus ao seu favor e mostrará para você que Ele tem o controle de todas as coisas. Portanto, Ele te chama para perto, Ele te chama para que você possa olhar para Ele e entender o verdadeiro plano que Ele tem separado para você, porque nós não temos poder para julgar ninguém, assim como o diabo não tem poder para apontar o dedo para você, porque Jesus é maior, porque Ele te salvou e Ele tem o melhor para ser dado a cada um de nós. Mateus 7, versículo 4 e 5 diz assim: ou como dirás teu irmão, deixa-me tirar o argueiro dos seus olhos, estando uma trave no teu? Verso 5: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho de teu irmão. Ou seja, às vezes as pessoas, elas gostam de enxergar o erro do outro, mas não conseguem enxergar o seu próprio erro. Todos nós somos errados, falhos, e quando nós enxergamos o erro dos outros, nós estamos sendo hipócritas. Sabe por quê? Porque nós não estamos tirando a trave do nosso olho. É fácil a gente olhar o cisco no olho do irmão, de outra pessoa, e apontar e julgar. Está errado. É uma atitude infantil, é uma atitude de pessoas que não têm propósitos, é uma atitude de pessoas que não têm o amor de Cristo, porque quando nós temos o amor de Cristo, ainda que uma pessoa esteja caída, rastejando, nós vamos lá e nós temos compaixão daquela vida para abraçar e falar: assim como Deus me colocou de pé, eu quero te colocar de pé. Não importa qual seja o erro, a palavra do Senhor fala que Ele veio para todos, e todos tornarão a Ele se assim aceitarem. Não importa se você errou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes, o Senhor fala: de todas elas eu te colocarei de pé. E às vezes nós apontamos, nós julgamos as outras pessoas, e por isso nós temos que entender que às vezes nós somos o problema. Nós precisamos entender que nós precisamos arcar com as nossas responsabilidades. Certa vez o profeta Natã chegou diante de Davi e falou para Davi: Davi, um homem rico, ele matou a jumentinha de um homem pobre, e assim ele destruiu aquela jumentinha, matou o homem e levou para si. O que o rei faria? Davi se encheu de fúria e falou que ele sofra 4 vezes. Olha só, o profeta falou: Davi, tu és essa pessoa, tu tomou Batseba, mandou matar Urias, e agora, você que não tirou a trave dos teus olhos, Davi, você vai sofrer as consequências do seu erro. Naquele momento, Davi chorou, só que ele tinha um coração completamente diferenciado, e por isso nós precisamos entender que quem julga outro, julga a si mesmo. Assim como Davi, ele julgou o outro por causa de uma história que o profeta estava dizendo, só que a consequência caiu sobre ele, porque quem estava errado era ele. E nós precisamos entender que nós não podemos julgar outras pessoas. Nós somos livres, nós somos servos do Deus Altíssimo, e nós precisamos entender o verdadeiro propósito e o plano de Deus em nossas vidas. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo de número 2. Romanos, capítulo de número 2. E o versículo 1 diz assim a palavra do Senhor: portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, pois
te condenas a ti mesmo, naquilo que te julgas a outro, porque tu que julgas fazes o mesmo. Olha só a palavra do Senhor, Deus está falando, quando você julga alguém, você está julgando a si mesmo. Sabe por quê? Porque você está apontando o erro de outra pessoa, mas às vezes você também está errado, e nós precisamos corrigir isso. Nós precisamos olhar a situação, porque depois ele continua falando aqui no versículo 2: bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. Tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, pensas que, fazendo-as tu, escaparás do juízo de Deus? Olha só como a palavra de Deus ela vem para nos confrontar. Quantas vezes eu e você julgamos? Quantas vezes eu e você apontamos os erros? Quantas vezes nós olhamos para uma situação e começamos a denegrir a pessoa por uma atitude, por um jeito de ser, por uma falha, só que está completamente errado, porque da mesma maneira que nós julgamos, nós seremos julgados. Não tem como nós desfrutarmos de uma promessa de Deus se somos julgadores, porque se nós somos julgadores, somos nós que iremos perecer, somos nós que iremos perder. Deus, Ele só vai trazer cura para mim e para você quando nós reconhecermos o nosso próprio erro. Não tem como a gente ser curado se eu não reconheço os meus erros. Se eu sou orgulhoso e falo, eu sou o certo, tudo que eu faço é certo e o que você faz é errado, nós estamos sendo pessoas egoístas e estamos vivendo longe de Deus, porque nós queremos apenas que as nossas atitudes sejam certas, mas as dos outros sejam erradas. Isso não convém. Nós precisamos mudar, nós precisamos reconhecer os nossos erros perante o Senhor, porque quando nós reconhecemos o nosso erro perante o Senhor, Ele muda a nossa história. Olha o profeta Isaías, certa vez ele viu algo maravilhoso e ele falou: Deus, eu sou um homem de lábios impuros. Aí Deus falou: agora que você reconheceu o teu erro, Ele pediu para que um anjo pegasse uma brasa viva com a tenaz do altar e fosse ali, tocasse nos lábios de Isaías e purificasse os teus lábios. Sabe por quê? Porque ele reconheceu que ele tinha lábios impuros. Assim como nós aqui esta noite, quando nós reconhecemos os nossos erros sem julgar outro, nós realmente vivemos a promessa de Deus para que nós possamos prosseguir adiante e desfrutar de uma promessa maravilhosa. A palavra de Deus, ela pode diagnosticar o nosso problema, porque ela vem para nos confrontar, para que nós possamos viver algo maravilhoso da parte dEle. Às vezes nós não entendemos isso, e por não entender isso, acabamos sofrendo, acabamos perdendo foco. A palavra de Deus é como um espelho. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós queremos nos autocorrigir, porque nós sabemos que estamos errados, que estamos falhando. E quando eu olho para o espelho, eu começo a ver o que? As minhas falhas. Eu começo a olhar para o espelho, eu começo a falar assim: de fato, eu tenho falhas, eu tenho erro, e eu preciso corrigir o meu erro. Mas quando eu olho apenas para outra pessoa, a única coisa que eu vou ver é o erro do outro, e não consigo ver o meu. Então eu estou completamente errado. Só que para eu ser corrigido, para eu poder viver realmente a palavra de Deus de uma forma diferenciada, eu preciso fazer com que o espelho me revele a verdadeira identidade que eu tenho, para que eu possa pedir perdão ao Senhor e viver as promessas de Deus. E às vezes nós deixamos e vivemos uma vida completamente dissoluta em erros, vivemos uma vida longe da presença de Deus, roubamos a Deus e não o adoramos, não meditamos em Sua palavra, não valorizamos tudo aquilo que Jesus fez. Olhamos a situação de Jesus tendo que se esvaziar da sua glória, se destituir da sua essência divina, vir aqui na terra e sofrer por mim e por você. Olhar aquilo que Ele iria sofrer, uma dor sobrenatural, uma dor completamente desumana, mas que Ele aguentou calado
para hoje nós podermos ter a chance da salvação. E ele preveu tudo isso antes, porque ele foi num horto chamado Getsema, e quando ele dobrou o seu joelho e falou: Pai, passa de mim este cálice, todavia não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Naquele exato momento, quando ele começou a olhar a situação que ele iria passar, os momentos que antecederam a sua morte, foram momentos de dor, de tristeza, momentos que mexeram com o seu psicológico, ao ponto dele querer desistir. Mas ele falou: não tem como eu desistir, porque se eu desistir, eu e você que estamos aqui hoje, não teríamos a graça dele derramada sobre as nossas vidas. E por isso nós precisamos dessa essência, nós precisamos entender quem nós somos, nós precisamos realmente olhar para as nossas imperfeições e falar: Senhor Jesus, eu sou imperfeito, eu sou pecador, mas me ajuda. É isso que Deus quer. Sempre Ele tem mostrado isso. Lá em 2 Crônicas 7,14 Ele disse: meu povo que se chama pelo meu nome, orar, jejuar, do alto dos céus, eu ouvirei a tua voz, eu sararei a tua terra e serei o seu Deus. Aí depois, quando o povo entende isso, o povo ele começa a adorar ao Senhor de uma forma sobrenatural. E depois o profeta Joel, no capítulo 2, versículo 23 diz: alegrai-vos, filhos de Sião, e regozijai-vos no Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco. E o meu povo, ou seja, vocês, não serão envergonhados, porque eu derramarei da chuva, da temporã e da seródia, as eiras se encherão de trigo, os lagares de vinho e de óleo. Restituir-vos-eis os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, o migrador, o meu exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente, vos fartareis, e alegrarei-vos no Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Aí ele continua falando: e derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossos jovens sonharão sonhos, vossos velhos terão visões, até sobre os meus servos e as servas derramarei do meu espírito, e mostrarei sinais no céu, na terra, nuvens e colunas de fumaça subirão. Você não está entendendo aquilo que Deus está querendo dizer para você. Quando você abre a tua boca, quando você adora ao Senhor, sai a fumaça da essência de uma adoração verdadeira, e o Senhor ele se coloca de pé no trono dele para responder o teu clamor, a tua oração. Sabe como Jesus ele ouve a sua oração? Pergunta assim: como Jesus ouve a minha oração, pastor? Ele ouve a sua oração pelo nariz. Pastor, que heresia é essa? Como Jesus vai ouvir pelo nariz? A minha Bíblia diz que quando nós choramos aos pés do Senhor, um anjo com uma taça pega aquelas lágrimas, e ele chega diante do trono de Deus e fala: aqui está a oração dos meus justos. E o Senhor faz assim: que oração gostosa, que oração cheirosa. Eu vou me colocar de pé e eu vou estender as mãos para abençoar os meus filhos. Às vezes nós não entendemos o verdadeiro propósito e o verdadeiro plano de Deus, e por isso nós retrocedemos, por isso nós desviamos o nosso foco. Mas nós precisamos permanecer ali lutando, porque se nós olharmos apenas para a situação vivida hoje, nós somos os mais miseráveis homens no planeta Terra, nesta geração. E por isso nós precisamos entender que o Senhor Jesus ele fala que eu e você somos uma geração eleita, sacerdócio real, nação santa, separada para glorificar ao Senhor em espírito e em verdade. E por isso eu preciso ir além daquilo que eu estou enxergando hoje, porque os meus olhos físicos apenas enxergam tijolos, apenas enxergam aquilo que está à minha frente. Mas se eu abrir os meus olhos espirituais, eu vou ver o Senhor realmente preparando um banquete na presença dos meus inimigos. E Ele fala: eu te chamo para se assentar nessa mesa, eu não te deixarei sofrer da maneira que você está, porque você é escolhido de Deus, e ponto final. Este jovem, ele reconheceu quem ele era. Ele falou: Pai, pequei contra os céus e contra ti.
O reconhecimento das nossas falhas abrem portas. O reconhecimento dos nossos erros nos levam para viver algo maravilhoso. O reconhecimento do erro que eu cometi, ele destrói a barreira, ele destrói a algema, ele destrói a escravidão e me faz realmente uma nova criatura em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque nós estamos realmente olhando para Deus e falando: Senhor, eu errei, Senhor, eu pequei, eu vou voltar para o Senhor. Então me abraça, Jesus. Ele fala: eu te abraço. Sabe por quê? Porque Deus amou você. Ele te amou primeiro. Não fomos nós que escolhemos a Ele, Ele que escolheu a cada um de nós. E naquele momento o Pai recebeu aquele moço da melhor forma possível. A Bíblia diz que Deus colocou um anel nos teus dedos, sandália nos teus pés, e o mais importante, tirou o medo. E às vezes nós olhamos para a nossa situação e temos medo. Falamos para Deus: Deus, eu fiz tantas coisas erradas no meu passado. Só que se eu me aproximar do Senhor, o que o Senhor vai fazer? O Senhor vai me matar? O Senhor vai me destruir? Deus, o Senhor vai me corrigir? Deus, quais são as consequências? Só que Jesus está falando para mim e para você: apenas se lance nos meus braços, porque eu vou tirar o teu medo para que você possa chegar próximo de mim. Nós precisamos entender que a Bíblia diz que eu e você, nós somos o quê? Sal da terra e luz do mundo. E sendo sal da terra, nós precisamos mudar. O pai tirou o medo dele com o quê? Com a palavra branda. O pai chegou para ele e falou: filho, vem para perto de mim. Filho, não importa o que você fez, não importa se você perdeu tudo, não importa se você pecou, se você errou, mas o que importa hoje é que você está de volta, e por isso eu te abraço, por isso eu te coloco vestes novas, por isso eu coloco um anel no teu dedo, coloco sandálias nos teus pés, e eu tiro o teu medo para que você possa realmente cumprir a tua jornada. Por isso nós precisamos entender que o alimento, ele é essencial para nós, sim ou não? Sim. E você já comeu uma comida sem sal? Como que é? Você já comeu uma comida com muito sal? E como que é? Horrível. Precisa ter o quê? Precisa ser balanceado, precisa ter um equilíbrio. Colossenses capítulo 4, versículo 6 diz assim a palavra do Senhor: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Olha só o que Deus está falando para mim e para você esta noite. A nossa palavra, ela precisa ser temperada com sal, é como um alimento. Nós precisamos ter ali o tato, nós precisamos colocar aos poucos e ir experimentando, para que você não salgue a comida e não falte sal, para que ela fique com um gosto agradável. Imagina você chamar uma visita na sua casa e ali não tem sal e você faz uma comida sem sal. Aquela pessoa nunca mais vai querer voltar. Ou se você derrama um pacote de 1 quilo de sal em 3 xícaras de arroz, a pessoa vai pensar que está nadando no mar. Está errado. Então nós precisamos ter o equilíbrio. E somos nós, porque o mundo lá fora, ele não tem esse sal, e esse sal está aqui dentro, esse sal está com você. É você que tempera o mundo lá fora com a palavra de Deus, para poder discernir os pensamentos das pessoas que estiverem perdidas lá no mundo, para você trazer para perto de Jesus. O pai, ele precisava receber o filho, ele precisava entender que aquele filho, ele tinha que vir. Então o pai, ele precisava ter o quê? Uma palavra branda. E a palavra, nós vimos aqui em Colossenses 4:6, que essa palavra para o filho que veio foi uma palavra agradável. Ele não chegou batendo no filho: eu falei para você que se você pegasse o meu dinheiro e que se você fosse para o mundo, você iria perder tudo, depois você iria voltar com as mãos nas costas, cabeça baixa, para poder voltar aqui para casa, para eu poder dar vida para você. Não. O pai chegou para o filho e falou: filho, eu sei que você pecou, que você errou, que você perdeu tudo, mas filho,
eu te amo. Aí para o outro filho, o pai chegou e falou assim: filho, você está errado. O seu irmão, ele se perdeu. Você sempre esteve comigo e o que é meu é teu. Agora o seu irmão estava perdido. Então o pai, ele precisou corrigir o filho. Se nós olharmos os capítulo 2 e o 3 de Apocalipse, nós vamos ver que Jesus, quando ele vai liberar as cartas para as 7 igrejas da Ásia, Jesus, ele chega de que maneira? Ele chega falando, elogiando, engrandecendo: 6 que tem boas obras, 6 que vocês são bons. Mas daí depois Jesus, ele vem o quê? E corrige. Esta é a atitude de um pai. Nós precisamos realmente primeiro ganhar, para depois corrigir, porque daí a correção, ela não vai ser tão dura assim. Aliás, será dura, mas a pessoa vai absorver como uma esponja quando absorve a água, para que ela possa realmente viver o quê? Aquilo de uma maneira renovada da parte de Deus sobre a vida dela. Assim, nós precisamos nos encher da sabedoria do alto, para que nós possamos ajudar as pessoas a se aproximar de Deus, assim como Ele está mostrando. Ele elogia primeiro e depois corrige, assim como Jesus está fazendo conosco. Ele nos elogia, mas depois ele corrige. Ele fala: filhinhos, vem como estás. Mas ele não quer que você fique assim. Ele quer que você tenha a mudança. Só que às vezes nós não entendemos. Às vezes nós vemos com alguns carrapichos do mundo, viemos com grandes coisas erradas lá do lado de fora e permanecemos assim. Nós precisamos mudar. Nós precisamos entender que Deus, Ele nos quer para que vivamos algo maravilhoso. E se Jesus te trouxe aqui esta noite, é para mostrar para você que realmente você é especial para Ele. Se Ele te trouxe esta noite aqui, é para mostrar para você que sem Ele você não consegue chegar a lugar nenhum. E quando você toma as tuas atitudes por si próprio, é você que perde, é você que falha, é você que erra. Somos nós que sofremos as consequências das nossas atitudes completamente erradas. Mas quando nós entendemos realmente os nossos erros e falamos: Deus, os meus lábios são impuros, Deus, Ele fala: agora eu entendi realmente o propósito do teu chamado, e agora eu vou entrar nessa situação e vou mudar a tua história. Olha para essa pessoa que está do seu lado aí e fala para ela assim: você é uma pessoa maravilhosa. Mas ela riu, né? Agora olha para ela e fala assim: mas você pode melhorar. Agora fala assim: sabe como? Olha para ela e fala assim: sabe como? Obedecendo ao Senhor. Quando nós não obedecemos a Deus, nós sofremos as consequências. Mas quando nós obedecemos, Ele se põe de pé. Quando nós obedecemos, Ele olha a situação que nós estamos vivendo e Ele muda. Se hoje nós estamos embaixo, você pode ter a certeza que Ele vai virar a roda e vai te colocar no alto. Só que às vezes é necessário nós passarmos por alguns processos, sabe por quê? Para nós aprendermos a dar valor, e quando nós estivermos lá no alto, nós não humilharmos e não julgarmos aqueles que estão embaixo, mas estender as mãos e falar: vem comigo porque eu também te ajudo, eu já passei por isso. É isso que Deus está querendo mostrar aqui. Ele tinha 2 filhos, e um errou, o outro permaneceu. Só que o que errou chegou, e aquele que já estava, ele julgou, ele acusou, e ele falou: pai, não tem como receber. E o pai falou: pera um pouco, eu não ensinei vocês dois da maneira que era para ser ensinado. Vocês dois estão errados. Esse estava perdido, mas hoje reencontrou-se nos meus caminhos e eu posso abraçá-lo. Você estava comigo, mas você não entendeu o verdadeiro propósito de poder ter compaixão de outra pessoa. Ele é sangue do teu sangue, ele é teu irmão, e você não tem compaixão dele. Assim como nós somos co-herdeiros em Cristo Jesus, nós precisamos realmente ter compaixão uns pelos outros, porque senão nós não chegaremos a lugar nenhum. Nós estaremos patinando, nós estaremos no mesmo lugar, e nós
nós não iremos realmente alcançar o nosso objetivo, porque nós temos um alvo. Jesus, Ele é a porta, nós chegamos até Ele, nós aceitamos Ele como nosso Salvador. Aí Ele falou: agora você vai entrar e tem um caminho para ser seguido, só que nesse caminho você não estará sozinho, o Espírito Santo vai te ajudar a passar por ele. Às vezes os obstáculos virão, às vezes as tempestades virão, às vezes o deserto virá sobre a tua vida, mas você nunca vai estar sozinho. Você tem que estar com os teus olhos fitos no seu objetivo principal, que é a salvação. E quando você está desta forma, você pode passar o vento que for, Jesus, Ele vai estar com você. Sabe por quê? Porque quando a morte vir com o penado dela e tentar bater nas tuas pernas, você vai pular. Quando ela querer cortar a sua cabeça, você vai abaixar. Quando ela querer acertar a sua barriga, você faz assim, e ela não vai conseguir te acertar. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo está com você, o Espírito Santo está te conduzindo para perto de Deus, e você vai glorificar o Senhor, assim como Jesus falou: ó morte, aonde está o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Aleluias! Glória a Deus. Coloque-se de pé comigo, igreja. A rebeldia, a desobediência nos leva a perdas, mas a obediência nos traz para o propósito. E você pode ter a certeza que virão propostas para você, só que as propostas que virão para você não podem ser maior do que o propósito de Deus sobre a sua vida, porque o mundo, ele vai querer te corromper, vai querer te levar a uma autodestruição. Só que Jesus, Ele está te chamando para poder mudar a sua história, para mudar a sua essência. Jesus está querendo que você possa ter intimidade com Ele, porque quem tem intimidade conhece. Um exemplo: quem tem cachorro aqui em casa? Quando você chega na sua casa com o seu carro, ou a pé mesmo, e abre ali o portão, o que ele faz? Oi? Ele já sabe que você chegou, desde longe, ele sabe que você está vindo. E às vezes não é diferente conosco. A intimidade, o relacionamento, em meio à tempestade, faz com que nós possamos ouvir a voz do Senhor. E às vezes nós não entendemos. Pela nossa rebeldia, nós fechamos as portas. A Bíblia diz que certa vez Jesus mandou os discípulos atravessar um mar, e Jesus subiu a um monte para orar. E chegada a noite, Jesus, Ele olha para o meio do mar e vê os seus discípulos dentro daquele barquinho, e começa a ter medo, porque estavam só em meio a nuvens, neblinas. Aí Jesus fala: eu preciso ir lá salvá-los. E Jesus começa a andar pelas águas. Só que detalhe, em vez deles se alegrarem, eles ficaram com mais medo ainda. Pensa que um abraçou o outro e falou: é um fantasma. Estamos perdidos, além de estarmos aqui sozinhos no meio desse mar, olha só o que vai acontecer conosco. Os fantasmas estão vindo até nós. Aí um discípulo falou: é o mestre. Aí Pedro olhou, falou: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo. Aí Jesus falou: venha. Aquela palavra ecoou naquele local. Ela foi ao encontro do ouvido de Pedro, e Pedro falou: é a voz do meu mestre. E ele não hesitou, ele pulou. Os discípulos, quando viram Pedro chegar ali
na ponta daquele barco para pular. Eles falaram: Pedro, seguraram a camisa de Pedro, falou: Pedro, não se jogue. Pedro falou assim: é o mestre. Eles: não é. Ouçam a voz, é a voz de Jesus, vocês não conhecem. Sabe por quê que os outros não conheciam? Porque não tinha a mesma intimidade que Pedro tinha com Jesus. Aí quando Pedro pegou e falou assim: me larguem porque eu vou, e eles falaram: Pedro, você vai morrer. Aí Pedro pega e vai, pula. Aí os outros olham: Pedro, você não afundou. Aí Pedro começa a andar. Pedro, você está andando pelas águas. Pedro, você virou um fantasma. Ele: não, é o mestre que está me chamando. Aí ele continuou andando, mas quando ele chegou perto de Jesus, ele olhou as circunstâncias que estavam à sua volta, e ele temeu, e ele começou a afundar. Mas sabe o que é mais lindo de tudo isso? É que Jesus estava ali para estender as mãos. E Jesus falou: Pedro, levanta-te. E levou-o novamente para o barco, e o colocou para dentro. Assim é este menino, ele voltou para o pai o abraçou. E eu sei que esta noite Deus está te chamando para um novo propósito. Deus está te chamando para uma vida completamente diferenciada daquilo que você um dia já viveu ou possa ter vivido, porque o Senhor Jesus, Ele te chama para te renovar, para fazer de você uma nova criatura, para fazer com que coisas novas a partir de hoje venham surgir, para que outras portas possam se abrir, porque toda algema, todo grilhão, toda escravidão esta noite vai ser rompida. Sabe por quê? Porque a atitude de obedecer, a sinceridade de voltar, reconhecer os erros, as falhas, te levarão ao encontro daquele que pode todas as coisas. E Jesus está aqui esta noite te chamando para viver uma nova história, um novo propósito de vida com Ele. Aleluias! Você é especial. Você não é qualquer um. Se o diabo está te acusando, se ele está te apontando, Jesus está falando: ei, para, chega, porque você é especial para mim. Você é valoroso para mim. Eu não sei como você entrou aqui, mas eu sei como você vai sair. Tem alguém aqui no nosso meio que esta noite gostaria de aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador? Alguém que estava afastado dos caminhos do Senhor e esta noite quer dizer ao Pai: Pai, eu quero de novo estar no lar. Eu quero novamente te abraçar. Pai, eu quero novamente poder sentir o teu cheiro. Eu quero poder novamente ver o Senhor tirar o meu medo e fazer com que eu vá além daquilo que eu sou. Todos salvos.